estamos aqui mais um dia com tanta expectativa para um programa Shine. E esse programa está mais que especial, um tema tão importante. Por isso, mulher, assista tudo aqui até o final. Chama mais alguém para assistir com você. Está aqui comigo a nossa queridíssima pastora Lívia, da nossa Lagoinha Matriz. E nós vamos conversar sobre se envolver na igreja. Vamos falar sobre ministério. É isso mesmo. Eu preciso me envolver na igreja? O que é ministério? Você aí de casa, você é um voluntário, você se envolve, você sabe o que é ministério, você se conhece ministerialmente? Pastora Lívia, que bom que você está aqui com a gente para conversar um pouquinho sobre isso, né? Você que já há alguns anos é integral ali na nossa igreja, mas com certeza voluntária já há muito tempo. Queria que a gente começasse assim, conversando um pouquinho sobre você, sobre a sua história. Conta um pouquinho pra gente. É prazer estar aqui, eu amo me envolver na igreja. Obrigada, pastora Isa, por me convidar. E é um tema que eu amo, né? Porque ministério faz parte desde o início da minha jornada de fé, né? Eu fui para a igreja com 6 anos de idade. Sua família é toda cristã? Como é que era? Parte dela, né? Minha mãe foi para a igreja, levou eu e minha irmã. E legal. Aí ali minha mãe já, no momento de conversão, ela já começou a se envolver na igreja. Sim. E ela se envolveu e levou a gente junto. Então, se ela virou diaconisa, e aí ela servia, ela ajudava a lavar a igreja, levava a gente pequenininho para limpar a igreja junto. E eu aprendi a amar e servir assim. Vendo a sua mãe. Envolvida, né? Minha envolvida. Família, minha avó. Né? Tem um tio pastor também. Então, assim, eu vendo essa parte da minha família muito envolvida, e isso também aqueceu meu coração, né? E eu comecei a servir. Então, com 11 anos de idade, eu tive um encontro muito forte com Jesus. Foi o período que eu fui batizado no Espírito Santo mesmo. E nesse período eu já comecei a querer fazer algo para Deus, que eu estava fazendo, aí eu servir a igreja. E aí eu comecei no Kids. Que legal. Eu era uma Kids. Eu acho que a maioria, né, gente, começou no Kids. Eu já fui do Ministério do Reto Projetor. Meu primeiro ministério, gente, Reto Projetor. Mas também já servi no Kids. E eu comecei com 11 anos, uma criança ensinando outras crianças menores, que era a turminha de 5, 6 anos. Que bem. E eu amava, e daí pra frente já são 28 anos servindo na igreja. E você, só assim, gente, não sei se você sabe, mas você falou aqui que você começou servindo, né, no Kids, e a sua formação é de pedagoga, né, Foi, Lívia? e foi engraçado, olha, como é que servir a Jesus, é maravilhoso, né? Eu descobri esse amor ao cuidado com crianças, ao ensino, que eu gosto de ensinar e tudo, foi servir na igreja. É assim mesmo. Quantas de nós a gente realmente se descobre na igreja? Muitos talentos, né? A liderança, tem quantas pessoas que são excelentes profissionais nas suas carreiras, excelentes líderes, porque são excelentes líderes dentro da igreja, foram treinados na igreja. É a mesma coisa com gente que canta, né? Quantos cantores começaram dentro da igreja? Amando, né? Servindo. Amando. E o pastoreio, assim, como é que foi? Você começou então no Kids, depois você foi se envolvendo mais? Eu já fiz de tudo na igreja, né? Até, assim, é engraçado porque esse lugar de pastoreio foi uma surpresa na minha vida, porque eu vim de uma cidade menor, né? Cidade de Vinópolis, eu vivi a vida toda lá. E assim, quando então, nessas igrejas que eu estava em outra denominação, eram pastores mais sênior, mais senhorzinhos mesmo. Eu nunca pensei que isso era uma coisa pra mim, né? Eu achava que não, beleza, eu já amo servir, é isso que eu vou fazer. Aí eu me envolvia com kids, com jovens, me envolvia, já fiz teatro, já dancei, já cantei, já toquei. Falei, meu Deus, até em artes que eu não tenho nessa parte, né? Que eu não tenho tanta habilidade, mas existia necessidade, eram igrejas pequenas, era a igreja do bairro. Então lá a gente aprendeu a fazer de tudo toda hora, né? A gente fazia, o que tá precisando? Limpar, então nós vamos limpar. Tá precisando de cantar? Não, então nós vamos cantar. A gente não sabe, mas a gente vai aprender no processo. E assim, nesse servir, né? Eu descobri no Ministério Infantil, aí com o cuidado de equipe, que eu comecei a coordenar equipes do Kids e tudo. Sempre eu me identificava muito com aconselhamento, com cuidado. De saber como é que você tá tudo bem e tal. Mais do que o fazer, eu gostava de saber como que as pessoas estavam, assim, com Deus. E elas me procuravam muito também. Lívia, não tô passando bem, tá acontecendo isso. E eu fluía muito bem nisso. E eu amei, é isso, eu gosto e tudo. Nos GCs, quando eu vim pra Lagoinha. Na Lagoinha Você tá em Lagoinha tem quantos anos? Nossa,
12. Só que em Belo Horizonte tem 12. 13, 14, uns 15 anos. 15 já anos. de Lagoinha, que antes eu era de Lagoinha de Divinópolis. E aí, quando eu fui para Lagoinha, eu também me descobri no GCs. E eu falei, gente, esse lugar é bom demais. É muito bom, porque eu nunca fui do holofote, assim. Sim. Eu sempre, e até hoje eu sou muito assim, né? Para me expor é um desafio pessoal, porque eu gosto muito do gabinete, dos grupos pequenos, né? Então, é um lugar que eu me realizo, né? De esse cuidado, assim, com grupos. Então, eu achava sensacional. Nossa, que top. Aí eu comecei a gostar, e gostar de GC, e supervisionar, depois a gente foi de pastor diário. Então, eu vi que isso já era natural para mim. Era muito... Fluía. Até que um dia, né, meus pastores na época me chamaram, falaram, olha, a gente tem identificado algo em você e queria que você orasse. Eu falei, tá. Aí então, a gente vê você como uma pastora para nossa igreja e tal. Eu falei, oi? Mas como assim? Não, Lívia, ó, as pessoas já te enxergam assim, a gente te vê assim, a gente já vê que isso existe na sua vida, sob uma unção assim. Só falta você agora entender. E eu fiquei assim, meu Deus, eu lembro que eu fiquei... Quando eu fui passar pela minha ordenação, eu lembro que eu estava pronta, olhei no espelho, eu tô assim, meu pai, Lívia, vamos, o que falta? Ele, pai, falta coragem. Meu Deus, era uma coisa muito inesperada para mim, apesar de ser algo que eu já fluí. Sim, né? Apesar das pessoas já te reconhecerem, você já fazer, né? O título ali era só algo, né? Que o Senhor estava acrescentando, mas você eu já orei fazia. muito, eu falei... E aí, né, meus pastores na época falaram, Lívia, mas isso você já está fazendo, vai ser nada diferente do que você faz. Eu, tá, mas então, e aí, né, aí foi um trabalhar de Deus na minha vida, e eu aceitei, né, em Cristo, porque eu sabia que era algo que Deus estava pedindo para mim. Amém. E aí eu obedeci, estou até hoje. Nossa, isso é tão bom, gente. A Lívia falou uma coisa aqui que eu queria voltar um pouquinho e reforçar com você, porque às vezes tem gente que, né, não se encontra mesmo e fica um pouco na dúvida do que fazer. E a gente vai vendo, às vezes, as necessidades e vai se jogando nas necessidades da igreja e a gente vai se descobrindo muitas vezes assim, né? Então, às vezes, você não sabe, assim, qual é o seu ministério. Hoje em dia, não sei nem se você tem ciência, mas existem até testes, como testes de personalidades, né? Testes vocacional, para você realmente ir se encontrando. Mas uma ótima forma é você experimentando. E é tão legal quando você experimenta, porque você vai conhecendo a igreja como um todo, né? Você vai se identificando com as áreas. Eu acredito muito que uma igreja forte é uma igreja unida, onde, independente do ministério, do departamento, né? As pessoas ali, elas têm empatia pelo outro ministério. Não existe competição na igreja. O ministério de louvor, o ministério de dança, ou o ministério de consolidação. Não, mas um está pensando no outro, um está vibrando com as conquistas dos outros. E quando a gente passa pelo todo, assim, a gente parece que a gente tem um coraçãozinho um pouquinho mais, né, assim, quente, né, pelo outro também, né? E assim, é isso. Às vezes as pessoas falam isso. Como que eu vou descobrir? Descobre fazendo, vai servindo. Vai servir. O que está precisando? Vai lá. O ministério é servir. Sim. Né? E a gente fazendo parte do corpo de Cristo, uma hora a gente vai ser mão, uma hora a gente vai ser pé, uma hora a gente vai ser só ouvido, a gente só vai ouvir. Né? Outra hora a gente vai ter a oportunidade que vai ser necessário falar e Deus vai te impulsionar, vai colocar as palavras na sua boca. Mas é importante estar no lugar, né? Onde você está ali exposto e disposto a fazer o que tiver que ser feito. E aí, Lívia, então assim, eu preciso me envolver na igreja? Vem essa pergunta, né? Tem muita gente que fala assim, eu vou na igreja, eu fico sentadinho ali, eu ouvo a palavra de Deus, mas eu não quero me envolver. E aí aqui tem duas coisas diferentes, porque a gente está falando essa palavra ministério, né? Mas existem áreas dentro da igreja que a gente chama de departamentos, que não são os ministérios bíblicos, mas são áreas de necessidade, né? Existem os ministérios bíblicos, existem talentos ali, vocações que a palavra de Deus vai falar, mas existem coisas que vão para além daquilo ali, né? Então a gente podia conversar um pouquinho sobre isso e sobre essa necessidade de se envolver. É preciso mesmo, né? Precisa. Precisa. Isso aí eu defendo muito, eu falo muito nos meus gabinetes, eu falo, ir na igreja é diferente de ser igreja. Ser igreja é você se envolver mesmo, se importar, você ser uma bênção na vida do outro, o outro ser uma bênção na sua vida. Você permitir o discipulado, você discipular, cuidar de alguém. Então, a maturidade cristã, é impossível você ver um cristão maduro na fé, mesmo, vivendo a vida com Deus, na intimidade com Deus, sem se envolver. Porque se o nosso modelo é Cristo, o que Cristo fez?
Serviu o tempo inteiro, o tempo todo. Você vê Jesus servindo o tempo todo os discípulos. A gente vê como que foi os heróis da fé. O tempo todo tem ação ali acontecendo. Né? Então, quando a pessoa, como a Bíblia fala, né, que nós somos o corpo, Jesus é a cabeça. Um corpo que está parado por muito tempo, ele vai precisar de fisioterapia, vai precisar de medicamento, vai precisar de cirurgia, né? Então, uma parte do corpo que não se movimenta, ele entra num lugar já de doença. Sim. Né? Então, esfriamento, né? Realmente de começar a adoecer, porque não está fluindo. Precisa fluir sangue ali, precisa ter movimento, precisa ter vida, né? Vida na vida, o que a gente tanto fala. Então, se a gente escolhe ficar naquele lugar imóvel, parado, não se envolver, de não se importar, é muito perigoso. Porque pode ser que a gente esteja entendendo o evangelho errado. Pode ser que a gente esteja numa apatia espiritual, um lugar que Deus não quer que a gente esteja. Sim. Muitas pessoas, às vezes, não querem se envolver porque não querem ter o compromisso. E aí, aqui que eu acho que é essa palavra que a Lívia falou, de você ter maturidade espiritual e na fé, a partir do momento que você é um crente realmente que tem um relacionamento com o Senhor, automaticamente você quer compromisso. Você quer se envolver, assim como num casamento, né? Ninguém se relaciona realmente querendo algo que seja passageiro ou sem compromisso, sem envolvimento. A gente quer algo que seja para o futuro, né? Que seja eterno, que tenha comprometimento, que tenha entrega. Essa é a relação do Senhor conosco, né? O Senhor, Ele nos chama para sermos cooperadores do reino dEle. É dEle. Ele que vai fazer. A gente não tem que morrer pela igreja, a gente não tem que nada disso. É Ele. Mas Ele nos chama para fazer parte. E como, né, Lívia, é gratificante, como a gente se sente extremamente útil e encontra mesmo o sentido, muitas vezes até mesmo de ser e de existir, quando a gente está fazendo alguma coisa em prol de alguém. É incrível isso. É o evangelho, né? O que o evangelho faz. É eu e Cristo e eu e o outro. Sim. Então, o crente, ele cumpre o seu propósito vivendo para Jesus e fazendo aquilo que ele ama. Sim. Ele ama pessoas, né? Como que eu vou me isolar? Né? Tanto que a Bíblia fala, aquele que se isola busca seus próprios interesses. Sim. E Paulo fala lá em Filipenses, busque não somente os seus interesses, mas também o interesse dos outros. Sim. Então, viver para Deus é também viver para o outro. Uma vez que a pessoa fala, eu gosto de ir na igreja, mas eu não quero me envolver, então tem alguma ferida ali. Tem alguma coisa ali que vista, precisa ser mexido. Por quê? Porque não é natural de um cristão regenerado, que tem a habitação do Espírito Santo, estar nesse lugar de isolamento. E esse outro, ele também não está só dentro da igreja. Ou seja, eu preciso estar comprometido em me envolver na igreja, mas eu também preciso estar comprometido em me envolver fora da igreja, ou seja, com a sociedade. Porque o comprometimento aqui, como a Lívia disse perfeitamente, ele é com o outro. O nosso compromisso, quando a gente ama o Senhor, ele é com pessoas, com o outro. Então, eu me envolvo na igreja de Cristo, mas eu também me envolvo fora dela. E aí, isso quando a gente entende desse ministério, né, integral. Eu não sou... a gente vai falar assim, integral é quem trabalha só na igreja. Não, não. Isso são nomenclaturas, assim como a gente fala que um monte de outras coisas são ministérios, né? São formas de a gente se organizar e de dizer. Mas Deus nos chama para um ministério integral. Então, às vezes, você é um pastor. Eu não sou pastor, não sou ordenado. Mas pastor é quem cuida, né? Sim. Às vezes, você é um evangelista, você é um profeta, você é um mestre, você tem características de apostolado, pessoas que são pioneiras, que iniciam coisas, né? Abrem coisas, assim como os apóstolos. E Deus não quer que você exerça isso também só na igreja, mas também exerça isso na sociedade. Né? E olha só, eu estou na igreja integral já tem somente 6 anos. Mas antes eu era voluntária, então a maior parte do meu ministério foi no voluntariado. E eu lembro que quando eu trabalhei numa empresa, eu era gerente dessa empresa, lá a gente tinha equipe, né? Eu gerenciava uma equipe. E o que a gente fazia? O culto no sábado. Não, gente, a gente orava antes do expediente e no sábado a gente fazia tipo uma célula, antes de abrir. E a gente chamava os vizinhos do lado, das outras lojas, né? Vamos, a gente vai ter um momento, a gente vai cantar, falar de Deus, orar, pedir a Deus para abençoar a nossa vida. E quando eu fui para trabalhar na escola, a gestora até falava assim, não, você é a pastora da escola, então quando tinha coisa de criança e tudo...
Então a gente precisa entender isso, porque não tem só a ver com as 4 paredes da igreja, até porque lá tem muita gente. Então nós precisamos também exercer aquilo que Deus nos deu fora dela. Também, na nossa família, nossa casa. Lívia, você falou que você começou criança, né? E tem idade para servir? Não tem. Tem gente que acha, né? Eu já escutei assim, não, ele é muito novo, ele ainda não entende. Ixi, ou já ouvi entende. também o contrário, não, eu já tô velha para isso, né? Não tem não, porque assim, a alma não tem idade, né? Quando Deus chama, Ele chama. Igual no meu caso, foi com 11 anos, eu era uma criança ainda, né? E aquilo foi imediato. Assim que eu batizei, eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E o Senhor me levou a viver isso, muito novo. E eu amei envolver tão cedo e eu já adicionava, né, fé para as outras crianças, para elas também amarem Jesus e amar fazer algo para Ele. O que eu acredito que existe muito são as fases da vida, né? Então, por exemplo, às vezes você está numa fase e você vai se envolver mais ou servir em um determinado ministério. Sim. E aí o tempo vai passando, às vezes, e aí você vai servir em outro ministério, né? Em outro departamento da igreja. Mas não tem idade para isso, né? Enquanto há fôlego de vida aí nos seus pulmões, eu não tenho dúvida que o Senhor tem propósito, que o Senhor tem chamado, que tem coisa para que você possa fazer, se dedicar, envolver. Né? Mas eu já ouvi tanto isso, eu já servi muito na igreja, eu já cantei, mas agora não, agora eu vou deixar os mais novinhos. Não, né, Lívia? Eu acho que minha avózinha, né, que já está com o Senhor, ela serviu a Jesus até quando a saúde dela sustentou. Ela era uma senhorinha, ia para o monte, ajudava na igreja. Então, assim, servir até quando você, fisicamente, né, às vezes vai mudar um pouco. Mas você não vai deixar de ser uma intercessora, não vai deixar de você ser uma aconselhadora, né? Uma pessoa que está ali, de alguma forma, podendo falar, pregar. Às vezes não com aquela mesma energia e intensidade de lá, né, do início da juventude, mas eu creio que, assim, servir a Jesus é até quando Jesus voltar. Com certeza. E você falou algo tão lindo, né? O poder da oração, gente, de uma intercessão, de uma palavra bendita, bem colocada, não é? Às vezes você está ali no seu banquinho e Deus está falando com você para você ir orar por alguém, para você liberar uma palavra sobre a vida de alguém. E isso é exercer o seu ministério, isso é se envolver com a igreja, né? Agora, Lívia, existe aquele também, o outro lado, né? Aquela pessoa que também não sai da igreja por nada, perde tudo que é da família, não vai nos eventos de ninguém, da igreja, assim, que eu falo assim, né? Um aniversário, porque só fica ali, né? Só fica ali. Ou também, assim, tá sobrecarregada, porque ao mesmo tempo tá envolvido em tudo e ao mesmo tempo, né? Deus nos chamou para esse lugar também, porque eu escuto às vezes gente se respaldando em Deus, falando assim, não, é Deus que está mandando, mas peraí, Deus está mandando você fazer tudo isso que não está sendo saudável para você, às vezes com problemas dentro de casa, às vezes os filhos perecendo porque não dá atenção para o filho, ou às vezes os pais perecendo porque é um jovem, aí acha que não tem que ter compromisso com os pais, e aí também só fica ali na igreja, ou às vezes o cônjuge, às vezes o cônjuge nem é cristão, e aí ele toma às vezes mais ódio e raiva da igreja, porque acha que você só está ali. Então, como é que é isso, né? Eu já incorri nesses problemas. Acho que todo mundo, acho que né? todos nós. A gente já teve aqueles períodos assim de exagero, né? E a conta chega. A conta chega. E é uma conta que é nossa, né? Uma coisa que eu aprendi em Cristo e no discipulado também, que tem coisas que a gente põe na conta da igreja, a gente põe na conta dos nossos líderes, mas é a gente que está sendo responsável, né? E nem Deus está cobrando, às vezes, e a gente está se cobrando. Eu tenho essa dificuldade, assim, eu me cobro muito, eu quero dar o meu melhor sempre, tudo, mas eu preciso prestar atenção naquilo que Deus quer de mim, que às vezes o meu melhor não é o que Deus está pedindo. Né? No sentido de intensidade e de exclusividade numa determinada área só, né? Então, Deus quer sim o nosso melhor, Ele quer que a gente ame de todo o coração, mas espera aí, qual que é a dose? Né? A dose para eu ter o tempo com a minha família, o tempo com o meu trabalho, o tempo com a minha igreja, o tempo, né, com eu e Deus. Né? Teve uma época que eu estava tão frenética, fazendo as coisas para Deus, fazendo as coisas para Deus, fazendo as coisas para Deus, que o Senhor me chamou a atenção. Eu tô igual Marta. Falei, Jesus, eu tô Marta. Eu virei Marta. Jesus, misericórdia, me ajuda. A gente passa, às vezes, a amar mais a obra do que o dono da obra, né? E isso é muito perigoso, porque a obra, ela é muito envolvente. Ela é. É lindo, é apaixonante mesmo. E ela não tem fim. Não. A demanda é toda hora, todo dia.
E se a gente não se organiza para dormir, para comer, para descansar, eu já passei. Sim. Nossa, quando eu vi, esqueci de comer. Quando eu vi, eu estava ligando 3 horas da manhã. Quem põe o limite é você. Né? Você põe o limite. Tem que pôr, porque Deus, Ele não nos prova mais do que a gente pode suportar. Sim. Então, se está passando do ponto, está entrando num burnout, está entrando num frenesi, numa ansiedade, numa crise, peraí, não foi Deus que te colocou ali. É você que precisa parar tudo, sentar aos pés de Jesus ali como Maria e ouvir dele. O que Ele quer? O que Deus está pedindo para você? Porque morrer pela igreja ele não vai pedir mais não, ele já fez isso. Sim. Né? Ele já fez isso e a gente precisa só entender qual que é a parte que nos cabe. Deus sempre vai pedir algo que seja sustentável. Deus nunca vai pedir algo que extraia tudo de você, porque da mesma forma como a gente precisa amar mais o dono da obra do que a obra, o Senhor também, Ele ama mais a criatura dele, Ele ama mais os filhos, que somos nós, do que a obra, né? Porque a obra é em prol dos filhos, então não faria sentido. É quando a gente coloca mais dificuldade nas coisas, em vez de alcançar as pessoas. É quando o sistema fica tão burocrático que ele não alcança as pessoas, né? Então a gente precisa ter isso, assim, muito claro, porque com certeza, se tem alguma coisa desequilibrada, Deus não está te pedindo isso. E é tão importante, gente, porque assim, às vezes a gente faz tanto, de uma forma desequilibrada, que chega um momento que aí você também não quer saber mais. Que a gente escuta muito. E a gente escuta muito isso, não é verdade? Pessoas frustradas com a igreja. Frustradas. Mas ela mesma que se desorganizou no processo. Sim. Frustrações ministeriais. Lívia, você conhece pessoas que já se frustraram ministerialmente? Conheço, eu também já. Mas eu entendi que tudo tem a ver com isso, assim, a expectativa que você coloca, para quem que você faz, né? Teve uma época que eu fui conversar com minha psicóloga, eu falei, meu Deus, eu só escuto pastora Lívia, cadê a Lívia sozinha? Eu só quero Lívia, só me chama de Lívia, eu preciso de um amigo para me chamar de Lívia, né? E tal. Então eu percebi que, peraí, eu tô passando do ponto. E não adianta eu colocar essa frustração, colocar nome nelas. Sou eu. Eu que talvez coloquei uma expectativa além daquilo que eu conseguia dar conta, né? Ou coloquei expectativa nas pessoas, na instituição, coisa que eu mesmo preciso resolver, que eu mesmo preciso entender, que eu mesmo preciso construir. Então, assim, nós precisamos tomar cuidado com isso. E coisas acontecem também, né? Irmãos, a gente está numa terra, a terra caída, nós cristãos não somos obras prontas, né? Estamos no processo de amadurecimento, de crescimento, de sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Então, vez por outras, às vezes a gente vai dar uma arranhada, mas é ter essa maturidade e confiar no Senhor, né? Para que os nossos relacionamentos interpessoais eles sejam um lugar de crescimento, não de desistência. Sim. Se de alguma forma você se frustrou com a igreja, com algum pastor, se decepcionou, querido, não misture as coisas. Deus ainda tem mais para fazer na sua vida. Pessoas vão sempre errar, ministérios, igrejas, sempre vai ter alguma coisa, às vezes, que vai frustrar você, porque faz parte, né? Nós também erramos, pessoas vão errar, mas Deus, Ele não erra com você. Então, recomece, volte, sabe? Se entregue novamente, não perca aquilo que Deus tem para você, porque isso também faz parte do seu propósito como pessoa, isso também faz parte da sua identidade aqui na Terra, do que Deus quer realizar na sua vida. E assim, gente, infelizmente, você já sabe, está chegando no fim, né? Então eu vou ter que correr aqui com a Lívia para as nossas dinâmicas finais. E assim, agora eu queria, sabe, Lívia, pedir, diante desse tema aqui, né, que a gente está falando de ministério, de se envolver, de frustração, enfim, que você relacionasse esse tema com o nosso microfone. Talvez você não está vendo aí não, mas tem um microfone aqui, ó, que está fazendo com que a nossa voz chegue aí, né? Tem então, como, Lívia, relacionar? Então, você servir ao Senhor é você ecoar a mensagem do Evangelho. Amém! Né? É você levar ali a mensagem do Evangelho, sendo falado, seja fazendo algo para o Senhor, seja abraçando, aconselhando, conversando com pessoas, né? Cuidando ali da diaconia. Então, tudo é servir, Glória a Deus. Ecoar o Evangelho. Então, vamos ecoar, né? E vamos conhecer um pouquinho mais aqui da Lívia e das dicas da Lívia também, né? Lívia, fala para nós aqui dentro do nosso quiz, um livro
de cabeceira? Meu Deus, um livro que acabou comigo, assim, me trouxe crise. Deus Pródigo, do Timothy Keller. Então fica a dica aí, gente, anota. Esse livro é maravilhoso, e principalmente pra gente que está muito tempo na igreja. Ele vai falar do filho mais velho, o perigo da religiosidade, o legalismo. Então, mexeu muito comigo e eu recomendo. Você que está assistindo, um ótimo livro para você ler, né? Lívia, vamos lá, uma prioridade. Ah, Jesus. Uma qualidade. Paciência. Um desafio. Procrastinação. Ô, gente, não testa a paciência da Lívia, não, tá? Não testa, mas já que ela é paciente, né? Uma cor. Meu Deus, cores. Bege, tô gostando. Mudei, né? Eu gostava de outras, agora eu tô gostando de beijinho. Uma comida. Churrasco. Um lugar. Praia. Amo praia. Também. Uma pessoa. Meu Deus, pessoa é Jesus. Vou colocar assim porque dá ruim. Pra não dar briga, Pra não dar briga. Jesus é a pessoa mais importante da minha vida. Um versículo. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem. E, Lívia, deixa uma mensagem final para quem está aí te ouvindo. Vamos lá, gente. Ama Jesus. Os motivos pelos quais a gente ama, serve, faz um monte de coisa, né? Não importa o que você faz na igreja, desde que para quem você faça e qual que é a motivação. A motivação sempre tem que ser para a glória de Deus. Se eu canto para a glória de Deus, né? A Bíblia fala que quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então, se você canta é para a glória de Deus, se você é diácono é para a glória de Deus, se você dá aula numa escolinha, como eu falei, né, é para a glória de Deus. Tudo que você fizer na vida, se for para a glória de Deus, você está servindo ao Senhor. Então, esse é o lugar do cristão, servir e amar Jesus de todo o coração, porque é para a glória dele que a gente faz tudo que faz. Amém, gente. Que palavra final, assim, para encerrar com chave de ouro, porque é sobre isso, né? Se você tiver com a motivação certinha de fazer, as frustrações não vão dominar você, não vão engolir você. Se você tiver com a motivação certinha, a ansiedade de estar fazendo, de ser chamado, de estar fazendo coisas às vezes maiores também não vai te consumir, não vai te adoecer, porque você sabe que tem tempo para tudo e o Senhor é o dono do tempo. Então tenha a motivação sempre correta, porque o Senhor, Ele é fiel em fazer tudo o que Ele tem para você se cumprir, mas Ele primeiro quer trabalhar você e o seu coração, porque você é mais importante. Deus abençoe você, espero que tenha sido um excelente bate-papo, para que você possa estar refletindo também e, como sempre, estamos aqui para cuidar de você, para ouvir você. Pode nos procurar ali na igreja, vai ser um prazer pastorear e caminhar com você de pertinho. Lívia, muito obrigada por esse tempo precioso. Deus abençoe sua vida.